Prontinho. Então, voltando a falar, né, gente, como eu estava falando com vocês, então foi a época dessa evolução aí de sistemas operacionais, a competição entre Apple e Microsoft. A Apple sempre um passo à frente, igual eu falei, né, no final na que caiu o link. E esse passo à frente só limitou um pouco a Apple, porque a Apple, vocês podem ver até hoje, né? O exemplo que vocês podem ter é o exemplo de hoje. Hoje nós temos celulares da Apple que são bem limitados a eles, né? Que é justamente como eles chamam, o iPhone, né? Então o iPhone ele é muito limitado a ele. Você não consegue, é como se como existisse duas estruturas de smartphone, né? Os outros e iPhone. Então todos os outros seguem um padrão, o iPhone tem o seu específico. Então é como se fosse paralelo, né? Duas evoluções paralelas. Assim também é a questão da informática, né? Os computadores, tá? Os computadores têm, hoje em dia tem o Mac, né? O sistema Mac, o computador Mac, totalmente ele segue de forma paralela a todos os outros computadores. A sua estrutura, né? A sua arquitetura, tudo diferenciado em relação aos outros. Né? Então, acho que foi isso que limitou um pouco a Apple. Apesar de que, né, a Apple tem, igual vocês estão vendo aí, né? No princípio e até hoje, a Apple foi a que andou na frente em relação tecnológica, em avanços, em descobertas, em criações, né? Sempre um pouco à frente da Microsoft. Só que a Microsoft ela soube usar, né, da forma comercial para atingir o mundo, atingir empresas, atingir pessoas, num panorama geral. A Microsoft soube lidar com essa situação, enquanto a Apple ela procurou se limitar de forma que atendesse a públicos específicos. Beleza? Dá para clarear um pouco aí essa competição deles aí, né? Então, voltando aí ao slide, para terminar esse slide aí, então foi a época do Macintosh, começou a surgir ícones e janelas. Pouco tempo depois, a Microsoft também lançou a sua primeira versão do Windows, né? Que é um sistema operacional de grande sucesso aí, tá? Bastante parecido com o da Macintosh. Então, nós temos duas visões aí, ó. Dos primeiros Windows com o Macintosh, ok? Beleza. E para a gente finalizar essa evolução, né, nós temos os ciclos que passaram a ser clocks. Tá? Isso aí é questão já tecnológica, né? Esquecendo um pouco essa parte dos sistemas, né? Falando que até a terceira geração de computadores, o tempo de resposta das máquinas, elas eram medidas em ciclos. Tá? Mediam-se o quê? Ações em poucos períodos de tempo. Então não tinha nada assim padronizado. Eles faziam as medições dependendo de cada componente, de cada ação em um determinado período de tempo. E aí eles lançavam essa situação, né? Para a gente poder ter uma comparação entre um e outro. Tá? Para saber a fração de segundos, era utilizado dependendo de cada ação. Já com os microprocessadores, quando começou assim, a evolução a ser grotescamente grande, passaram a ser medidos por clock. Aí eles padronizaram, porque estavam vendo que não tinha mais como fazer essas medições daquela forma. Tá? E o cálculo era o quê? Era o número de ciclos e processamento que podiam ser realizados em apenas um segundo. Aí vem naquela aula que nós estudamos sobre a frequência, né? Nós estudamos sobre a frequência elétrica, não é isso? Que a frequência elétrica, dentro de um segundo, ela repete aquela repetição de polaridades, né?
em um segundo ela faz aquela repetição em 60 vezes, né? Então, 60 Hz, não é isso? Os microprocessadores começaram a ter essas medições dessa forma também. Tá? Eles passaram a ser medidos através de clocks, né? E através de hertz. Então, todos os seus processamentos ou suas atividades passaram a ser medidas dentro de um segundo. Então, padronizou. Cada tal atividade, independente da qual fosse, dentro de um segundo. Aí media o quê? Media em hertz. Ok? Aí, ó. Isso aí é a tabelinha, só para a gente relembrar, né? Apesar que eu não passei essa tabela para vocês, porque isso aqui é da informática, né, gente? 1 Hz equivale a um ciclo, ou seja, uma atividade. A partir do momento que ela começa a se repetir, é 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Então, cada atividade ou cada repetição equivale a 1 Hz ou a um ciclo, né? E 1 MHz equivale a 1 milhão de ciclos. Eu não coloquei aqui, mas entre o Hertz e o Megahertz tem o Kilohertz também, que é 1000, né? 1000. O Megahertz é milhão e o Gigahertz é bilhão. Os computadores estão nessa casa aqui já, tá? 1.5, 2.0, 2 ponto alguma coisa. Estão nessa casa aí de 2 bilhões e meio, mais ou menos, de ciclos por segundo, né? De atividades por segundo. Aí é a medição que os processadores se encontram, né? Na nossa evolução aí, tá? Só que o que acontece? Uma coisa interessante também, que todo mundo achava que os processadores iam chegar a 100 GHz, a 200 GHz, ia estourar o GHz, passar para o próximo, né? Mas não, aí mudou o foco. Tá? Mudou o foco por quê? Cada vez mais que os ciclos dos processadores foram aumentando, chegou no gigahertz, eles perceberam que aquele componente estava muito concentrado, tá? E a sua temperatura, essa quantidade de ciclos estava fazendo com que aquele componente esquentasse muito. A concentração de temperatura fosse muito elevada àquele componente. Então, eles perceberam que precisava o quê? Precisava repartir as funções daquele componente de forma que trabalhasse na temperatura, para não, para eles não perderem esses ganhos todos em temperaturas altas, né? E forçar muito aquele componente. Então aí que veio a quinta geração, que é o que nós vivemos hoje, que é a era de desenvolver os núcleos dos processadores, né? Começou um tempinho atrás aí e vivemos até hoje isso, né? Que ainda está em transição, ok? Porém, os processadores tentavam alcançar clocks cada vez mais altos. Eles paralisaram. Não, isso aí não é o foco mais, porque não tá, começou a sair daquela expectativa, né? Por quê? Porque hoje o que importa, né? Serem melhores aproveitados. Então, os clocks teriam como ir aumentando? Teriam, mas teria aquele problema que eu acabei de falar. Então, deixou de ser necessário atingir velocidade de processamento superior a 2 GHz. Ou seja, é hoje, viu, gente? É hoje, é hoje. Hoje tá que tá. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Esse computador hoje tá que tá. Bom, vou voltar lá rapidamente. Não vou travar de novo aí. Aqui que nós paramos, né? Então, deixou de ser aquela obsessão, né? Para aumentar cada vez mais aqui.
Então, nessa geração nossa de agora, era a Intel, os principais, né? Tem outros vários, né? Mas a Intel e a AMD eram as duas que ficavam naquela guerra, aumentando seus processadores, né? 1.5, a outra 1.6, a outra 1.8, e aí vai. Estava chegando uns 2 GHz, aí paralisou. Parou essa guerra de aumentar o clock, né? Aí mudou a tendência, né? Passou a ser o quê? Obrigatório que cada chip possua mais de um núcleo. É como se tivesse o quê? Como se tivesse mais de um processador no seu próprio processador. É uma multiplicação de processadores, né? Todos eles trabalhando num único núcleo. Ao invés de ter, por exemplo, numa placa 4, 5 processadores, eles dividirem as funções, eles usaram um único componente e diminuíram internamente ainda mais, fazendo com que embutisse 4, 5, 6 processadores num único chip, num único processador. Tá? Aí começou isso, começou a chegar ao mercado os processadores que simulavam a existência de dois. Era uma simulação ainda. Era uma tecnologia que não era mais simulável, né? Trabalhava de forma paralela, de forma simultânea, mas apenas um único equipamento, um único componente ainda. Depois, sim, realmente conseguiram o que eles queriam. Aí apresentou dois. Então, eu trabalhava num único processador de 1.5 GHz, multiplicava o trabalho deles, né? Como se fosse 3 GHz. Só que, na verdade, era 1.5, com o núcleo dobrado, né? E aí surgiram outros, né? Continuou. Núcleos com 4, núcleos com 8, tá? E tem até com mais núcleos, mas não é utilizado para computadores pessoais, tá? Por isso que não tem uma pequena diferença, né, gente? Pequena não, bastante, né? Não vamos deixar de ser modestos, porque computadores de servidores de empresas grandes aí já tem equipamentos com a evolução bem acima, né? Que é voltada para servidores, ok? Não é o caso de computadores pessoais, ok? E aí vai. Então, assim, com tanta potência executando as tarefas juntas, né? De forma simultânea, aí surgiu o quê? A necessidade, outra necessidade, né? Quanto mais tarefas são executadas, mais consumo de energia, tá? Aí o que acontece? Dividiu a atividade entre os componentes, certo? E aí também, assim, melhorou em relação à temperatura do componente. Que temperatura é algo que eles sempre trabalharam muito dentro dos equipamentos para não ter alta temperatura, alto aquecimento que interfere no desempenho, né? Aí veio a questão também da energia consumida, porque tantos núcleos trabalhando juntos e tarefas simultâneas que foram aumentando cada vez mais a rapidez das tarefas, aí também temos que combater o quê? O consumo de energia, né? Aí o que aconteceu? Eles começaram formas de reduzir esse consumo, tá? Aí que veio o processamento verde, a ideia do processamento verde, que são os processadores dessa família aqui, ó, tá? Eles eram fabricados com a microarquitetura reduzida. Eles reduziram ainda mais, fazendo com que os clocks sejam mais curtos. Então, assim, os clocks de um segundo fossem menos ainda, né? Que eles atingiam em um segundo, eles reduziram para metade, por exemplo. E aí, com isso, conseguiram reduzir também isso aqui, ó. Tá? Então, assim, a tecnologia cada vez mais avança, né, gente? Avança em torno de rapidez, em torno de consumo de energia, em torno de temperaturas. Isso falando da parte física, né, de hardware. É onde eles estudam sempre para melhorar. Tá? E finalizando aqui, falando que a sexta geração ela ainda não se teve nada que modificou a arquitetura, né, da quinta geração. Então, ela não existe ainda, porque nada assim veio revolucionário, né, para modificar e melhorar. Tá? Mas já existem ideias, né, de que os computadores da sexta geração teriam que ser o quê?
utilizar supercondutores como matéria-prima, não se sabe qual matéria seria essa, né, para seus processadores, utilizando o que? Supercondutividade. O que significa isso? Os processadores não perderiam eletricidade para o calor. Então, a ideia é essa, igual eu falei com vocês, né? Igual nós estudamos já na parte da eletricidade, né? Nós temos o efeito Joule, devido à resistência dos componentes pela eletricidade, pela carga elétrica, devido a essa resistência é causada a potência, né? Então, toda essa relação entre energia elétrica e temperatura, efeito Joule, né? Essa perda pela resistência, isso aí tem atrapalhado mais as evoluções. Então, eles querem fazer com que aqui está falando que, ó, devido à resistência, né, ganhando performance e consumo de energia. Então, eles estão querendo o quê? Eles estão querendo encontrar um supercondutor, que nesse supercondutor ele não ocorra essas perdas. Não ocorrendo essas perdas, certamente eles vão ganhar em mais desempenho, né? Então, essa é o foco da vez. Tá? Então, é isso. Encerramos, então, essa parte da evolução dos computadores. Mais um vídeo que eu passei para vocês, mais essas aulas gravadas aqui, vocês conseguem responder aqueles formulários e ficar bem memorizada essa questão da evolução aí, viu, gente? A evolução dos computadores e dos componentes eletrônicos. Deixa vocês bem a par desse assunto, que é o que nós estamos estudando em relação à eletrônica aí, né? Finalizando a eletrônica já para entrar justamente nessa parte aí dos computadores. Então, é muito importante esse conhecimento básico aí em relação a esse vídeo que eu passei e essa aula de hoje aí, tá? A linguagem do sistema binário nós vamos começar na próxima aula, tá? Vou deixar para a próxima aula, que aí eu vou passar, o vídeo é um vídeo curtinho e aí a gente já trabalha em cima do vídeo já, tá? O vídeo explica para vocês o que é sistema binário, que ele é baseado em quê, tá? A maneira de se trabalhar com ele, e depois eu entro, né, explicando, tirando as dúvidas e fazendo bastante atividade aí para a gente gravar bem. Na verdade, a gente já sabe trabalhar, tá? A gente já sabe trabalhar, porque nós trabalhamos com sistema decimal. Nós aprendemos desde que a gente se vê como gente, a gente aprendeu a trabalhar com sistema decimal. Nós apenas vamos acrescentar mais um sistema numérico na nossa mente, que é o sistema binário, tá? Mas isso aí a gente vai tratar na próxima aula aí. Alguém quer fazer algum comentário da aula de hoje, alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos encerrar. Aí, devo passar para vocês também um formulário sobre a aula de hoje, tá? Deixa eu ver o chat aqui, tem alguém perguntando alguma coisa? Olha para você ver, hoje está tudo bagunçado, nem o chat quer abrir. Está muito doido esse negócio. Quem falou no chat consegue falar no microfone aí? Porque o chat não está querendo abrir, não. Davi, Oi, pode falar. foi eu que escrevi, que tá tranquilo. Ah, beleza. Deu para pegar bem a aula de hoje? Se você que estava mais afastado? Deu sim. Aí depois eu vou fazer outra revisão nas aulas passadas aí, Tem os para vídeos estar junto todos com a lá. galera. O Bacana. pessoal me passou aqui. Beleza. Aí, então, eu vou passar um formulário dessa aula de hoje, tá? Aí, no próximo sábado, então, não deixa de assistir, então, não, gente? Não falta, não. Que é um ponto, assim, bem, assim, de transição, né? Nós estamos passando agora, a partir de agora, da transição entre a parte da eletrônica, né? Para a parte dos componentes do computador. Que é justamente isso aí que vocês viram, essa evolução, mesclando a parte de eletrônica, a parte de hardware e a parte de sistema. Vocês viram aí nessa transição que está mostrando aí para vocês. E vamos falar sobre a linguagem da máquina também. E aí sim estamos aptos a iniciar a manutenção propriamente. Beleza?
Tranquilo, então? Então, um bom final de semana a todos aí. Uma boa semana. Não deixe de fazer os formulários. E até o próximo sábado, então, viu, gente? Até o próximo, com Deus. Com Deus aí, gente. Um abraço a todos.